taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então, não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demolino. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos, ele tá lá e decide o que ele quer. Não, obviamente. Não pergunta pro Paulo Figueiredo se ele pode, pro Eduardo Bolsonaro se ele pode, pro Demolino se ele pode. Mas é que presidente dos Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Certo. É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos, de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos. Seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que eu estava tentando entender. Demolino não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem imaginei isso. Consulta o Marco Rubio, se ele deve fazer ou não algo. Paulo, a gente pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente, e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo se... Eduardo, você concorda? Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor as tarifas de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil. Né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa Moraes. Né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele. Né? Assim, é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo, onde as pessoas não conseguem sequer sair, quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 81 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. Né? O Paulo colocou muito bem, The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa, e muitas vezes, né, vinculados à esquerda. E estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso está estranho, isso está virando uma ditadura, o que na minha concepção já é. Né? Eduardo, o que os empresários brasileiros, os setores produtivos do Brasil podem fazer para convencer o governo americano a reverter ou suspender essas tarifas? Muito simples, eles podem se organizar, bater na porta do STF e pedir para parar com a perseguição. Por exemplo, uma boa primeira sinalização, e eu tenho falado isso nas redes sociais, não é que eu quero pautar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele já pautaria uma anistia, né? Não necessariamente que o Mota goste ou não da anistia, mas sendo uma pauta prioritária do PL, como é, né, ele colocaria em votação. Por que ele não colocou? Porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. O pai dele é prefeito, né, numa prefeitura lá do Nordeste, a Polícia Federal bateu lá, 2 dias depois o Alexandre de Moraes chamou o Hugo Mota para conversar. E depois desse jantar com o Alexandre de Moraes, o Hugo Mota mudou da água para o vinho. Então isso faz parte dessa crise institucional que eu tenho dito, temos que resolver essa crise antes do comercial. Então se o STF conseguir retornar para sua casinha, né, retornar para sua competência constitucional, a coisa já fluiria muito bem. Já seria, né, uma possibilidade gigantesca para o Brasil sentar à mesa e conversar sobre essas tarifas do ponto de vista comercial. Não vai adiantar fazer comissão, né? A nossa embaixadora ela sequer é recebida aqui no State Department. Pior ainda, quando ainda imaginam que podem mandar o Geraldo Alckmin para fazer isso.
Só que todo mundo aqui viu a foto do Geraldo Alckmin ao lado de líderes terroristas, na posse do novo presidente do Irã. Estava lá, né, algumas lideranças dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, pessoas que assassinaram centenas de americanos em diversas oportunidades. É sério mesmo que estão pensando em colocar essa pessoa para vir negociar aqui, antes sequer de uma sinalização? Então, qualquer medida, né, qualquer tentativa nessa direção, não é só que ela não é bem-vinda, ela não vai ser frutífera. Porque nós estamos lá dentro e já falaram para nós, não haverá recuo. Eu lamento que as autoridades brasileiras não estejam cientes e pensando no interesse público em primeiro lugar, né, na pessoa que faz a unha, no entregador do iFood, e esteja aproveitando essa oportunidade para querer jogar em nós a responsabilidade de uma crise que é deles, institucional. A medida para as ações, Diogo, e aí respondendo o Diogo, que eu acho que fez uma pergunta inteligente, a medida para as ações não pode ser meramente um cálculo eleitoral. Existem coisas mais importantes do que se algo é eleitoralmente bom ou não. O que a gente está buscando é o restabelecimento da democracia no Brasil. E se as pessoas, num primeiro momento, não entenderem o remédio amargo, não importa. Ainda assim, se esse for o remédio para a restauração da democracia no Brasil, eu acho que ele é adequado, ele deve ser tomado. E o Eduardo complementa aí, se ele acha que não, que sim ou que não. Eu estava falando, na verdade, se nada for feito, a gente sequer vai ter uma eleição ano que vem. Né? Vai ter um teatro das tesouras. Eu vi essa declaração tua. É um recordista de ações. Eduardo, eu vi essa declaração tua, acho que foi na CNN, né? De como tá, não vai ter. É o seguinte, não vai ter eleição. Ele é um recordista de ações dentro do STF. A esmagadora maioria delas, por falar. Na sua opinião, seu pai é inocente? Sim. Na sua opinião, seu pai é inocente, perfeito. É uma opinião, certo? Não é equação matemática, quer dizer, você tem uma opinião que ele é inocente, a Polícia Federal tem uma opinião que ele é culpado, a PGR tem uma opinião que ele é culpado. Estamos debatendo uma tese jurídica, correto? Em cima de uma tentativa de golpe de Estado e que ele vai poder se defender em relação a isso, certo? Não, errado, ele não pode se defender. Todas as testemunhas que ele colocou, né, que os seus advogados arrolaram no processo, não foi aberto prazo para que elas fossem ouvidas, porque o Alexandre de Moraes desejava correr com o processo. Outra coisa, o STF reformulou por 2 oportunidades toda a sua jurisprudência para atrair a competência do caso do Bolsonaro para a corte. Né, algo que realmente salta aos olhos. E até o próprio advogado do Bolsonaro, no Villard, tem dito que não tem, nunca encontrou um parâmetro, porque ele está acostumado a lidar com casos dentro de cortes superiores da Suprema Corte. Né? Ele não consegue entender como que isso tudo está acontecendo, que onde ele pede, por exemplo, uma dilação de prazo. A PGR teve 8 meses para construir toda a sua peça acusatória. Ele teve 15 dias no meio de um carnaval para responder e fazer toda a defesa. Ele pediu uma mera dilação de prazo, algo que é dado a qualquer traficante ou ladrão do Brasil. Isso não foi dado para eles. Então, na verdade, o que está ocorrendo no Brasil não é um devido processo legal. Isso daí é do mundo dos fatos, não é do mundo jurídico. E outra coisa, eu estou aguardando ainda o nexo causal, porque dar um golpe de Estado onde você não tem uma força policial, onde você não tem os militares, onde supostamente, né, que ele está sendo acusado disso, o ditador que tomaria o poder estava na Disneylândia, né, na Disney World, naquele momento, fazendo então uso de tropas de velhinhas desarmadas. No momento em que o próprio G. Dias acabou de confessar ao advogado Chiquini que tinha 900 homens à sua disposição e eles não foram utilizados para a segurança dos prédios mais vigiados do Brasil. No momento em que você tem o Flávio Dino, então ministro da Justiça, atualmente na Suprema Corte, que vai julgar o Bolsonaro inacreditavelmente, junto com o advogado do Lula, o Zanin, onde você tem o Flávio Dino que não deu as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Então isso tudo, Demore, são fatos. Isso não são opiniões, que demonstram claramente que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas. Antes de debater qualquer tese jurídica, a gente está falando do mundo dos fatos. Não tem nenhuma relação de Jair Bolsonaro com 8 de janeiro. Imagina só, você vai dar um golpe, você manda pessoas desarmadas num domingo de janeiro, o próprio Alexandre de Moraes estava em Paris. E aí, quando as pessoas vão, né, supostamente a campo, o Bolsonaro ainda manda um tweet lá, desaprovando toda aquela conduta. Então não há que se falar em golpe. Por mais que o coração das pessoas estivesse revoltado com o resultado eleitoral, e eu não tiro a razão delas, porque eu também estava, eu acreditava que seria muito mais transparente e democrático, o Barroso, presidente do TSE, não ter invadido o Congresso Nacional e conversado com 11 presidentes de partido para derrubar o voto impresso. Uma pauta que nunca foi nem de direita nem de esquerda, aliás, foi iniciada pela esquerda com Leonel Brizola lá no passado, mas que sempre foi aprovada com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados. Por que o Barroso foi lá não permitir a implementação do voto impresso? Eu pergunto, quem é que ganha e quem é que perde com mais transparência no processo eleitoral? E olha que nós ganhamos o pleito de 2018. Essa é uma pauta nossa de mais de 15 anos. Então não houve uma diferença de conduta de Jair Bolsonaro porque ele perdeu a eleição, por isso que ele é a favor. Não, há décadas nós estamos falando nisso. Né? Que eu falei que é uma questão de opinião porque a Polícia Federal, com toda a sua juntada de provas, tem uma opinião absolutamente diferente do Eduardo, né? Com todas as provas juntadas, a PGR analisou, as pessoas esquecem um pouco, Vilela, de como funciona o procedimento. Você tem um indício de crime, a Polícia Federal investiga, o deputado é policial, ele sabe disso. A Polícia Federal termina o seu inquérito, entrega para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Ministério Público, se achasse que aquilo não valia nada, podia amassar e jogar no lixo. Poderia fazer isso. Ele é o titular da ação penal. Decidiu não fazer isso e, pelo contrário, apresentou uma denúncia para a Justiça absolutamente embasada e discordando, né, dessa visão que o deputado tem.
Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não dá para você encarar mais com normalidade o Alexandre de Moraes. Agora acabou de bloquear minha conta bancária, bota a tornozeleira no Bolsonaro, impede ele de ver o seu neto, né? O meu filho aqui, do mesmo nome que ele. Agora estou proibido de me comunicar pai com filho, né? Com o meu pai. Não há motivo para a gente, né, acreditar que isso aí é uma democracia, pelo amor de Deus.